agradecer a Deus pela vida. Nem gravou, né? Desculpa, tá? Agradecer a Deus pela vida do pastor Giliar, do pastor Ruth. O pessoal do Chocolate Quente, abençoe vocês. É de Deus, tá bom? É de Deus. Vamos estar orando na nossa áudio hoje. Deus tem muitas coisas a se revelar a nós hoje, tenho certeza. Que a noite de hoje será uma noite ímpar. E prepara o nosso coração. Vamos entrar no segundo quadro aqui, em nome de Jesus. E desde o início da criação até a conclusão do século, nós vamos analisar que tudo foi um plano, um projeto estabelecido pelo Pai. Tá? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos o Senhor pela tua fidelidade. Por essa aula, Senhor, vai se iniciar agora. Pai, eu já sinto a tua presença nessa casa. O Senhor não é convidado, aqui a casa é sua. O Senhor dá a direção, dá o controle, por meio do teu Santo Espírito. Nos conduza nesta aula, Senhor, para que a gente possa ter a compreensão de tudo que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Nos revele o Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Continuação, Lucas 16, versículo 16, 19 a seguir. Lucas 16, versículo 19 a seguir. Por favor, quem está com o celular tocando, bota no silencioso. Em nome de Jesus. Ou desliga também. Jesus não vai te ligar agora, vai falar com você por meio da sua palavra. 16, 19. A partir do versículo 19. Lembrando que a continuação, a gente acaba de ler Lucas 16, versículo 19, a gente passa o segundo quadro aqui e vamos entrar nesse mundo de versículos bíblicos que nós temos aqui no segundo quadro, tá? Lembrando que o primeiro quadro é antes da morte de Cristo, o segundo quadro é após a morte de Cristo. Você vai entender tudo hoje em nome de Jesus. Amém? Elias, está conseguindo ver aí, varão? Na Juliana. Quer botar a cadeira aqui não, gente? Que passa? Ah, gente, vocês estão longe, gente. Vocês estão muito longe, hein? Não, se estiver gripado, fica aí. Se você estiver gripado, fica pra frente. É do mistério. Lucas 16. Eu vou debutar aqui uns quadros um pouquinho. Devagar. Tá forte. Tá uma delícia. Acharam, gente? Amém. A partir do versículo 19, nós já lemos, vamos ler de novo. Tá? Diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Você sublinhou aí na aula passada? Pelos anjos ao seio de Abraão? Sim. Obrigado. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, ou seja, ele está com o sentido bem aguçado, ele sabe que está no Hades, ele ergueu os olhos, ele está em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Ou seja, ele tem consciência de quem é Abraão, de quem é Lázaro, ele tem consciência do que é água, ele tem consciência do que é sede, ele está com a sua língua, a sua boca seca, e automaticamente tem ciência do que é chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá podem passar para cá. É esse abismo aqui, tá, gente? Esse abismo aqui, esse abismo, tá? Hades, lugar de tormento, seio de Abraão. Então esse abismo aqui é um abismo intransponível, tá? Lembrando que é antes da morte de Cristo. Continuamos aqui. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai,
que o mandes à casa do meu pai. Ou seja, ele tem ciência de quem é o pai dele. Entendeu? Então, nós estamos refutando mais uma vez mais essa doutrina que quem morre perde a memória e esquece. Não esquece. A memória é 100% aguçada no mesmo valor que você estava na terra, tá? 28. Pois tem, 5 irmãos, né? Lembrou que tem pai, lembrou que tem 5 irmãos. E eles estão vivos em terra ainda, porque não morreram ainda. Tá? Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Pergunta-chave aqui. Eu não sei vocês, eu sou assim. Eu tenho o estudo bíblico, né, há muitos anos, né? Eu faço faculdade teológica há muitos anos. E eu nunca li a Bíblia toda. Eu fico encantado com as pessoas que dizem assim, já li a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, nunca li. Porque é muita comida para mim. Não sei para você, é muita comida. E a Bíblia não é feita para ler, para se examinar. Eu não sei se você já perguntou, por que esse rapaz foi parar no Hades e não no seio de Abraão? A resposta está aqui. Versículo 28. Olha o que vai dizer, olha. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão, ele tem, Moisés, aqui no grego eles têm a Torá. Tá? Se você puder sublinhar Moisés e botar a Torá, faça isso. Torá. Isso. Isso, Pentateuco, Torá. O primeiro livro da Bíblia, isso aí. Perfeito. Bota Torá. Se você quiser botar, bota também Pentateuco. Pergunta 5, teuco estojo, né? Ou rolo, né? Rolo dos 5, ou 5 rolos. Tá? Bota penta. Deixa eu botar aqui, é melhor. Ao invés de Moisés, você coloca a Torá. Penta, 5, teuco, estojo ou rolos. Tá? Por que rolos? Porque antes era escrito em papiro ou em pergaminho. Tá? Então cada livro pegava-se um livro de Gênesis por completo, no capítulo 1 até o 50, e tinha assim um rolo. Para se localizar era muito difícil. Porém, hoje, divisão de capítulo e versículo para a gente poder se localizar. Essa divisão de capítulo e versículo só tem 4 a 5 séculos para nós aqui, tá? Algo muito novo. Mas você vai pegar tudo isso na matéria de bibliologia também, em nome de Jesus, tá? Em Moisés, você vai colocar Torá, tá? Sublinha a palavra aí, Torá, no versículo 29. Moisés, eles têm a Torá. Moisés. Aqui em Moisés, Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 primeiros livros. Mas foi hebraico, tá, gente? Legal, vocês vão sair desse curso aqui falando hebraico também, fica tranquilo. Gente, o hebraico é mais fácil do que o português. Se você consegue falar português, você consegue falar hebraico. É muito fácil o hebraico. Beleza? Então, o Pentateuco, para poder ficar mais fácil de poder se localizar aqui,
Isso aqui é só para quando você for mostrar o quadro para alguém, você mostrar que você está escrevendo hebraico também. Então, Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, tá? Da Torá, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Um adendo aqui, para vocês escreverem, um adendo aqui, que eu acho válido dizer. Tá, vamos pegar o Deuteronômio no finalzinho? Tá? Só um adendo que é válido dizer. Deuteronômio é uma repetição que foi falada em Êxodo. A maioria das palavras que a gente encontra em Deuteronômio é uma repetição. Tá? E por que Deus repete? Por 2 motivos. Para a geração nova que está surgindo e para a galera velha não esquecer que Deus falou lá atrás. Porque todas as vezes que você tiver dificuldade de ouvir para aprender, Deus vai repetir. Até você ouvir e aprender. Porque Deus não tem dificuldade de repetir. Então, muitas vezes você vai ver o pastor do seu ministrando a mesma palavra, porque Deus assim quer. Tá? Às vezes ele vai querer ministrar, mas Deus quer que ele repete a palavra. Por quê? Porque é coisas que algumas pessoas ouviram e não colocaram em prática. E tudo aquilo que você ouve e não coloca em prática, Deus repete. Até você ouvir e praticar. Glória a Deus. Glória. Ah. Podemos? Bemidbar. E Devarim ou Devarim, tá? Porque tem gente que usa o vete, outros usam o bete, tá? Mas não. Porque o que muda o vete do bete é um pontinho no meio da casinha. Isso é da casinha. Tá? E o cotezinho continua no meio, tanto do bete quanto do vete. Sim, ó. Bete, vete. Quando a Bíblia diz para a gente não acrescentar nem tirar, é isso aqui, ó. Que é o cotes. O que você tirar, acrescentar, você é réu de juízo. Por isso que eu só posso falar o que a Bíblia diz. Quando a pessoa prega e fala o que a Bíblia não diz, há um choque no mundo espiritual. A Bíblia diz que existe um evangelho eterno em Apocalipse. Quando você fala algo que não é bíblico, há um choque. E por você falar algo que não é bíblico, você é réu disso. Alguém vai pagar a conta. Tá? Quando a Bíblia fala que eu não posso acrescentar nem colocar, porque nós pestes alcançam a minha casa e a minha família. Tá? Então por isso que é sempre bom estudar a palavra de Deus. Quando Paulo diz em Coríntios 4:6, isso eu vos ensinei e vos apliqueis, para que vocês não vão além do que está escrito. Então eu não posso tirar nem acrescentar. Podemos? Amém. Ó, versículo 29. Disse Abraão: eles têm Moisés, que é a Torá, e os profetas. Tá, vou botar isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Deixa eu contar isso aqui, ó. Torá. A palavra Torá em hebraico. Ó, Torá, sim, ó. Torá. Ó, e eles têm. Não, deixa eu melhorar. Bota aqui depois. Bota aqui, ó. Moisés. Bota aqui assim, Moisés. Fica melhor. Igual, Torá. Tá? Ó, lembrando que não é sempre que você vai ler Moisés no Novo Testamento que é Torá, não. Nesse sentido aqui, quando Abraão está dizendo eles têm Moisés, está apontando para a Torá. Tá? Porque Moisés não estava em vida. Tá? Eles estão apontando para a Torá. Porque a Bíblia precisa ser interpretada. Tem uma coisa aqui. A Bíblia diz assim, ó, que o pecado perdurou de Adão até Moisés. Quando a gente lê na nossa tradução que o pecado perdurou de Adão até Moisés, a gente tem parafuso. Porque Moisés ficou lá atrás. Tá? Só que a expressão no grego ali, que o pecado perdurou de Adão até a vida daquele que saiu da água. Porque Moisés, enfim, o nome de Moisés, tirado da água. E Jesus Cristo, ele se revelou a Israel quando ele foi tirado da água do Jordão. Porque o céu se abriu, a pomba desceu e o Pai bradou. Então ali, João Batista, batizando Jesus, estava revelando que ele é o Messias. Queria levar o pecado de muitos, não de todos. Vou repetir, pecado de muitos, não de todos. Tá? Então, quando fala Moisés, é a Torá. Agora, quando ele fala profetas,
profetas, eles têm Neviim, tá? Neviim. Tá? E o Taná, que é o nosso Antigo Testamento, Taná em hebraico, é dividido por Torá, por Neviim, que são os profetas, e os escritos, que é o Ketuvim. Tá? Mas aqui, como está citando os textos aqui, só está citando a Torá e os profetas. Tá? Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Ó, eles têm a Torá, Moisés, e eles têm os profetas. Ouçam. Deixa eu dar um adendo aqui. Esse adendo aqui, ele é um cacuete que eu creio que eu vou tirar de vocês na homilética. Tá? Ou seja, na homilética você vai perder aquele cacuete tipo assim, quer ver? Irmão, aleluia, louvado seja Deus nesta noite, aleluia. São cacuetes que você vai pegando no decorrer, que a gente pega mesmo, não adianta. Então, no curso você vai eliminar esse cacuete, tá? Outro cacuete que você vai eliminar, você conhece alguém que fala assim? Você conhece alguém que prega assim? Conhece? Eu conheço alguns que pregam assim, mas isso aí, no estudo, você não fique com vergonha por conta disso. Eu conheço vários que perderam estudando, tá? Porque, tipo, olha só, você está pregando, olha só, você está pregando. Aí você começa, vou pregar sobre Davi. Irmãos, aleluia, louvado seja Deus, porque Davi adulterou, aleluia, louvado seja Deus, entendeu? Então, né? E outro cacuete que nos falam, para ser quebrado também, é que a Bíblia vai dizer. Ela diz, ela não vai dizer. Ela diz. Vai dizer? Não, ela não vai dizer, ela diz. A Bíblia diz. Tá? A Bíblia diz, tá? Olha aqui, Abraão vai dizer, olha. Disse Abraão, eles têm Moisés, Torá, eles têm profetas. Ouçam, ou seja, fala para eles irem a Torá, porque elas estão dizendo acerca da salvação. Elas estão apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo. Tá? Então, olha o versículo 30. Ele disse não, ou seja, ele não quer a Torá, ele não quer a palavra. Aí o motivo que ele foi para no Hades, não. Versículo 30, ele disse não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, ele trabalhava com necromancia. Ele consultava os mortos, eles eram espíritas. Aí está a resposta. Por isso que ele foi no ar. Por isso que foi para o Hades. Ele não cria na Torá, no Neviim, no Ketuvim. Ele não cria na palavra de Deus. Eles criam nos mortos. Eles consultavam os mortos. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, que é a Torá, e os profetas, que é o Ketuvim, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Tá? Esse é o primeiro quadro. Tá? Explicou aqui. Precisa de foto? Precisa, né, Pedro? Tira foto aqui, por favor, então. Poder apagar e passar para o segundo quadro agora. Vou escrever. O senhor pediu para a gente sublinhar aqui, quando ele falou assim, Abraão meu pai, mas Abraão nunca foi pai dele, né? Uhum. Mas aí a hora a Bíblia fala, ele fala aqui no versículo, disse Abraão meu filho, mas ele considera como se fosse filho dele. Mas Abraão não tinha ele como pai. Não era pai. Ele... Porque, olha que máximo nisso aí. Era alguém que tinha a palavra, mas vivia do lado de lá. Sabe aquele crente meia boca? Que domingo ele está na igreja, segunda ele está no mundão, na quarta ele está na igreja, na quinta ele está no mundão. Tem esse quadro aqui. Esse quadro aqui é aquele crente meia boca. É aquele crente de Gadara, que sabe que é errado cultivar povos no terreno judaico, mas está cultivando, porque ele está na fronteira. Só que como Jesus não trabalha com nada ilegal, ele vai lá colocar tudo em ordem. Porque crente não pode mexer com nada que é ilegal. Glória. É Jesus. Né? Gato, gato na água. Já foi, bicho? Já foi. Deus. Tá? Enfim, tem uma golinha aqui? Tiro de gato. Cachorro. Ainda que se você mora de aluguel, e você chegou lá já tinha gato. O gato não é maldição para quem colocou, para você que conhece a verdade. Para quem colocou no evangelho, está tudo de boa. Mas para quem, igual meu professor de mestrado, ele mora em Santa Catarina, e ele atravessa muita fronteira para Paraguai para Bugiganga.
Ele falou que estava vindo um carro todo fechado. Todo fechado. Eu falei, isso aqui não, né? Eu falei, não, né? Todo fechado, todo fechado. O carro que vinha na frente dele, para passar ali na travessia, estava com um bugiganga saindo pelos vidros. Os caras. Quando viu o carro dele, os caras. Encosta. Ele perdeu um dinheirão. Ele falou, não obstante disso, voltei lá de novo. Os carros, deixa os carros na frente passar, tudo passava, tinha um bugiganga saindo pelo ladrão. Todos os carros passou e o dele não. O senhor falou para ele assim, eu não trabalho com coisa errada. Aí, mas senhor, eles passaram, eles não têm vínculo comigo. Eles não têm aliança comigo. Eu tenho aliança contigo, você tem aliança comigo. Eles passaram, mas tu não. Você é minha responsabilidade, eles não. Então, estão atentos? Ainda que você pague mais, faça o certo. Amém. Mas sabia que Deus tem misericórdia de uns? Tem. É a graça. É a graça. Aí fala da sua dica. Eu falo que a graça, eu acho a graça, assim, um termo não pejorativo, mas a grosso modo, eu acho que a graça ela é pior do que a lei. Porque a graça te dá um comodismo, né? A lei não. Entendeu? A lei é lá e cá, mas a graça te dá uma certa sensação de tranquilidade. Mas a conta chega. A conta chega. Vai pagar? Para todo cartão. Né? É verdade. Isso aí, igual o mês de cartão. Final do mês chega. Ó, vamos lá agora, segundo quadro. Eu vou escrever todos os versículos, todos os quadros aqui, olha, todos os versículos, desenhar todo o quadro, e a gente vai explicando. Esse quadro agora vocês vão voar, igual eu fui quando dei essa aula aqui. Não vai dormir de novo. Vamos lá então. Vamos começar pela terra. Eu vou deixar o jogo aqui toda abertinha assim. Não, tá diferente não. O meu desenho é meu desenho. Eu sou. Só os desenhos. Explicar. Esse desenho é diferente. Eu até nem desenhei aqui, professor. Não copiou nem o desenho, tô falando de mim. Aqui, gente, é terra, tá, gente? Terra. Tá? Se vocês quiserem esperar ele terminar de desenhar, que aí vocês veem quando... Aqui é terra. Vamos lá. Pelo final do desenho, vou fazer.
temos um parecido com Esse aqui é outro. Esse é antes da morte de Cristo. O que você vai fazer agora é depois da morte de Cristo. Tá? É muito bom ter um do lado do outro. O primeiro é o antes da morte de Cristo. Esse agora é o depois da morte de Cristo. Tá? Que é sepultura. Aqui, ó.
Gólgota, caveira, cada caveira. Esse plano de cima aí, professor, lugar 5, que será 5.5, isso? Santo dos Santos. Obrigado pela pergunta. Santo dos Santos. Como eu falei, desculpa, tá? Aqui é lugar santo, tá? E Santo dos Santos. Que não deu para me colocar aqui dentro, tá? Mas vai ter escrito falar, tá? Átrio, lugar santo e Santo dos Santos. Ou lugar santíssimo, tá? Esse aqui é o tabernáculo eterno, tá? Tem um tabernáculo eterno, nós temos um sacerdote, que é Cristo, que está sentado à destra de Deus Pai, tá? Para essa galera que é desigrejada e que acha que não precisa de igreja, vai dar ruim lá em cima, hein? Lá tem tempo, tá? Lá tem um tabernáculo, hein? Você não consegue passar aqui na terra com algum pastor te apacentando alguns meses, mas você é apacentado eternamente pelo eterno. Enfim. Né? Esses desigrejados aí estão. Os outros textos que eu vou falando, eu vou colocando tudo aqui na frente aqui. Tem muita coisa aqui. Tem. Eu preciso achar os caminhos para poder alcançar o coração de vocês. Aqui. Todos escreverem, a gente começa.
Não, a gente morta, né? Acho que está escrito assim, procure o oculista. Cara, perfeccionista. Bom. Deixa eu ver.
abismo do lado é o quê? Tortura? Tá. Tártaro. Tártaro. Abismo e Tártaro. Isso, obrigado. É abismo e Tártaro, tá? Geralmente, quando você vê aqueles filmes helenísticos de Thor, de Zeus, mas sempre aparece um Tártaro, tá? Tártaro, Kratos, Hades, Olimpo, tá? E detalhe, vou falar aqui rasgadamente. Muitas das vezes você não abre a sua casa para você assistir um filme, e esse filme é de matriz africana, que invoca os espíritos antigos, né? Mas você assiste na sua casa o filme dos Vingadores, que traz Thor, os Titãs. Mesma coisa, tá, gente? São tudo a mesma coisa, tá? Só que com outros nomes, tá? Então que fique bem claro aí, tá? 18 do 1, deixa eu ver, 18. Nem filme eu vejo na televisão, é jacaré só pega embaixo do canal. Oi? Nem filme eu vejo na televisão, jacaré só pega embaixo do canal. Sério, eu tô vendo. Eu nasci bem por isso, não. Então, o máximo. Mas vai em casa. Lembrando que, gente, televisão não é do diabo não, tá, gente? A televisão de casa é minha, eu comprei, eu paguei. Mas eu policio que passa nela ou que não passa. Flamengo embaixo, Flamengo Vocês vigiam, mano. Nem pecado, é uma coisa sem graça, né? Futebol também não é não, hein? Vamos mostrar a mãe do Fernando. Ah, não? Eu sabia, deixa ele. Para que todos escreverem, a gente começa, hein, gente? Faltando alguém? Tá? Isso aqui eu vou puxar a festinha para cá, vou dar com querubins, tá? Vou mostrar para o aqui, ó. Querubins. Coisa do mal fazer vermelho. Querubins, tá? Lembrando que querubins vem da palavra querube, em hebraico, guardião, tá? Vou botar guardião. Lúcifer, ele era guardião. Hilel Ben Rachá, ele era um guardião, filho da alva, tá? Ele é um querubim, antes ele era ungido, agora ele perdeu um santo, mas continua sendo um querubim, então ele é guardião, tá? Querubim do inferno, mano. Guardião, isso aí, ó. Esse daqui da cruz do meio, esse aqui é o cara, né, gente? Esse é o cara. Esse é Jesus. Esse é Jesus, tá? Eu não vou colocar o nome dos dois aqui não, tá? Porque está parando, diz que um é Dimas e outro é outras gestas. Tá? Se você quiser colocar, gestas, você pode colocar. O mais importante tá aí. O mais importante tá aqui, é a cruz do meio. A importante é a cruz do meio. É Jesus. Esse é o outro ponto da história. Ah, bravo. Hoje eu vou ficar cabelinho. Não vai deixar bater na cara, não? Hã? Vai deixar bater na cara. O que? Não entendi. Aqui eu ia botar um soldadinho aqui, eu precisava colocar esse soldadinho aqui, né, cara? Se 10 partes no seu, você coloca um soldadinho aqui. Botar lá no caco dele. Eu vou colocar um soldadinho aqui. Eu escrevi aqui. Vamos me estressar com esse cadeado. Não sei se eu vou Tem que abrir outra página aqui. Vigia, varão. Capacetezinho. Que isso, varão. Eu vou aqui, eu vou cortar o Varão que eu vou gastar. Ó o soldadinho aqui, ó. Ele com uma lança, ele vai ferir Cristo aqui. Depois da marca.
Os demais não bota aqui, eu gosto dos versículos aqui. Aonde? Aqui do lado aqui eu boto lá. Ou você pode passar já aqui embaixo. Ou no meio daí, pode tocar. Pode tocar. Pode. Agora, para você acabando, a gente começa. Ô, professor, por que o senhor passa quadro assim? Isso aqui é pedagógico, tá, gente? Então, talvez se eu tivesse uma televisão, uma TV que passasse no slide, você não iria absorver e exaurir tudo que você vai exaurir assim. A gente perde tempo escrevendo, mas automaticamente você absorve, exaure mais do conteúdo que é aplicado. Então, meu dever é que você sempre absorva o máximo que vocês puderem. Tá? É pedagógico. Tudo que a pessoa falar, repetir mais de uma vez, você absorve, assimila. Por isso, algum conselho: quando você for pregar, e você estiver passando o esboço, vai para o espelho na sua cara, vai falando a mensagem. Ué. Porque você fala, vai saindo entrando. Você pode decorar, absorver mais. Eu pregava para mato, eu um monte pegava para mato. Aí a vaca de lá começa a bater, eu falo, Ó, aqui, a minha esposa não está aqui, a minha irmã não está aqui, que meu pai passou uma cirurgia, ela não está aqui. E ela é prova. Quando ela passou mal quando ela veio, eu falo, eu era gago extremo. Tá? Eu era gago muito. Então, eu estudo teologia desde 14 anos de idade. Quem me colocou no seminário foi ela. Tá? Quem me colocou no seminário foi ela. Muitas mensagens que eu paguei juntando ferro velho, catando latinha, queimando ferro velho, queimando cobre. E minha família toda espírita, e só era aquela evangélica que eu. E eu era muito gago. Quem ia abrir palavra quando alguém poder pregar? Gago. A gente era da Igreja de Deus do Brasil. Teve o culto da tarde, eu era obreiro da Igreja de Deus, 14 anos de idade, fui pregar no culto da tarde, na quinta-feira, pastor Manuel Galdino. A igreja, quinta-feira à tarde, era vazia, estava pouca gente. Nesse dia, lotou a igreja. Os jovens, os adolescentes foram em massa. Eu levei uns bolsos escritos em Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte, corajoso e tal. Meu esbocinho ali, ligaram o rádio ventilador. O ventilador foi no meu esboço, bateu no meu esboço. A mesa de som era aquela mesa pequenininha, antiga. Eu estou debaixo da mesa, na mesa. Cadê que prega? Gago. E fiquei batendo, não saía nada. A ver se meu povo não vai pegar o microfone. Nunca eu estou descendo, a missionária Alzelina Matos, não sei quem conhece ela aqui. Não sei se ela está viva ou se ela partiu para a glória. A Alzelina Matos. Ela me entregou a profecia, falou: Deus falou assim, eu vou te levantar como pregador e você vai ser um grande professor da minha palavra. Sabe? Isso muitos anos atrás, nem parece, né, gente, né? Velho não diz, né? Muitos anos atrás. Mas, porém, eu ia para um monte pregar, cara. Quem abriu palavra para um gato pregar? Pegava no meio do mato. Até que eu caí arrebatado, por isso que eu falo, esse negócio de cair, que você cai, tem que ter alguma coisa. Eu caí arrebatado, isso aí, eu caí arrebatado. Eu fui levado para um lugar muito verdejante, um jardim muito verde, a cor na terra não tem igual. Um ser que eu não vi o rosto se aproximou para mim e me deu algo para me comer. Me colocou debaixo de uma árvore, sentado. Eu esquadro dessa árvore, ele me deu algo para me comer. No que eu comi, voltei falando. Normal. Tá? Isso é Deus, tá, gente? Isso é Deus. Então, desde aí então, eu vivencio e presencio esse milagre na minha vida. Por isso que quando você cair arrebatado, tem que ter um motivo. Tem que ter uma coisa. Caiu, viu o quê? Não vi nada, só caiu. Então, podemos, gente? Podemos? Vamos lá. Inicial. Ó, é um quebra-cabeça. Não, meu pastor ali. Não, quem não espera, senhor. É um quebra-cabeça aqui. Era átrio do lado que está escrito. Átrio aqui? Do lado. Lugar santo. Santo dos santos. Ah, tá, ok. Pastor, mas tem um irmão, a gente conversa com ele é gago, mas quando prega, faz o Zé Carlos. Zé Carlos, é. Ele conversa contigo e mas quando prega. É verdade. Oh, meu Deus. Bom, eu tinha muita vergonha. Porque na escola tu não me zoava. Não me zoava. Aí, diretoria vai sempre. Diretoria vai sempre. Assim que. Pode, já foi já? Tu já? Vou esperar ainda. É o Johnny? Isso. Pamela. Ó, eu tô guardando. Aqui o ato, tem um acento no ar, tá? Isaías, tem acento aqui também. Fez seu jeitinho? No hebraico, Isaías é Isaías mesmo ou diferente? Oi? No hebraico, Isaías. O nome dele? Isso. É Iarrial. Iarrial. É, tipo Ial. Tudo termina com Ias, tem um Ial no final. Ezequias, Ial no final. Passou por produção portuguesa e a gente perde esse grego, né? Eles perderam. Sim, na Septuaginta. Podemos, gente?
Ial, Ezequias, Ial. Elias também. É uma coisa que eu vou tratar com vocês também na aula de teontologia. Tá? Deus tem um nome. O nome de Deus não é Deus. Deus é o que ele é. E também o nome dele não é Jeová. Porque a consoante J só tem 500 e poucos anos. Ele tem 505 anos, 506 anos, mais ou menos. Tem 500 anos o J. Então o Bíblia foi escrito há mais de 2000 anos atrás, então ele não é Jeová, porque o J não existia naquela época. Tá? Nem o Javé, ele tem um nome. Tá? E ele diz assim, o povo carrega o meu nome, e a cidade que chama o meu nome. Aí você pega Jerusalém, é Ial Shalaim, né? Ial Shalaim, ó, Ial, o Eterno, Ialcha, Jesus, que é o mesmo de Yeshua, Ial Shalaim, Jerusalém. A Jerusalém tem o nome da cidade, do pai e do filho nela, e do seu povo. É que eu vi um vídeo de um pregador falando das coisas aí, e aí ele falou que tem pouco tempo, por causa da tradução para o grego, né? Sim. Aí esse J não existia. Sim, já não existia, porque são 500 anos, são 500 anos que tem o J. Aí eu fiquei assim, eu vou perguntar. Então, quando você estudar a teontologia, você vai ver que o Eterno tem um nome, o Filho tem um nome, o seu povo também tem um nome, está tudo dentro de Jerusalém. Dentro da cidade de Jerusalém carrega o nome do povo, da cidade, do Filho e do Pai. Tudo no mesmo nome só. Muito poderoso. Muito poderoso. Quando você dá o hebraico, você vê que o hebraico é muito fantástico. O hebraico é sensacional. Assim que vocês falarem que a gente pode, a gente começa. Não, amém. Aham. Ó, começamos. Vamos começar lá no início. Abre primeiro, por favor, Gênesis capítulo 3. Aí, os que eu vou lendo, eu vou colocando um tracinho assim, ó. Gênesis 3. Essa Bíblia de Deus não. Essa Bíblia só tem de 10 para lá. 10 para lá, não, tirou para lá. Você vê o quê? A Bíblia só tem de Gênesis 10 para lá. Ué? Tirou para lá ainda. E converter a Bíblia. Cara, nem falei converter a Bíblia, você acredita? Você gente esperando um monte de converter a Bíblia. Já pede cara. Vamos ler. Gênesis 3. 23 e 24. Já localizaram? Amém. Olha o que diz. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Olha para mim aqui rapidinho. Desculpa, Gênesis 3. 3, 23 e 24. Versículo 23 e 24. Uma observação. Quando Deus planta um jardim no Éden, o homem ainda não havia sido formado pela mão do homem, tá? Pela mão de Deus. Deus formou o jardim no Éden. O Éden não é um jardim. Deus formou um jardim no Éden. E ali Deus colocou o homem. Perfeito? Amém. Quando Deus coloca o homem, Deus colocou o homem para lavrar a terra e cuidar da terra. Só que todas as árvores já tinham nascido e produzido frutos. Pergunta, você me responde. Quem planta? Quem vai colher ali? Deus ou Adão? Deus. Adão. Porque Deus está plantando para Adão colher. Quando Deus te colocar na terra da promessa, você não entra plantando. Você entra colhendo. Para saber o que você colheu, que era na tua mão, não foi você que plantou. A terra não é sua e o que você plantou também não foi você que plantou. Você tem que ter gratidão de vir ao altar e devolver aquilo que é de Deus. No capítulo 1 de Gênesis, Deus não aparece como Senhor. Deus aparece como Deus. Tá? Porque Deus é Deus de coisas, mas é Senhor de pessoas. Deixa aberto aí o capítulo 3, volta ao capítulo 1 de Gênesis. Começando, capítulo 1. Eu vou te mostrar que Deus é Deus de coisas, mas não é Senhor. Tá? Olha só, no capítulo 1, Deus não aparece como Senhor. Tá? Ele aparece como Deus. Porque o homem ainda não havia sido formado. Porque Deus não é Senhor de coisas, Deus é Senhor de pessoas. Deus é Deus de coisas e Senhor de pessoas.
Tá? Começamos. Capítulo 1. Localize o versículo de número 3. Deixa eu ler de uma vez. Deixa eu ler de um. Já vou cair em você uma base para as aulas que vão vir. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Ó, Bereshit bara Elohim, Re'et, Hashamayim, Eretz. Céus e terra são criados. Tá? Pergunta, você me responde. O tempo está aí ainda? Não. Existe o tempo? Não. Por quê? O sol e a lua só vão ser criados a partir do versículo 14. Sim. Então não tem sol nem lua, então não tem dia nem noite. Então, mas a terra já existe. Os céus já existem. A gente continua no próximo vídeo.